Sejam bem-vindos ao curso Indústria 4.0, Programador de Máquinas CNC, Fresadora, da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo André Félix, possuo formação em Engenharia e experiência na área de processo de fabricação. Eu serei seu professor nesse curso e nesta aula de número 1, vamos falar um pouco sobre o nivelamento de interpretação em desenho e nivelamento dos conhecimentos de cálculo de RPM e VC. Boa aula! Vamos lá. Muito bem. O que é o desenho mecânico? Interpretar desenho mecânico é fundamental. Tá? Fazer os desenhos técnicos não é mesmo rascunhar, tá? Fazer desenho não é rascunhar. É a gente poder desenhar algo que o próximo consiga entender. Para isso, nós devemos seguir normas e técnicas. Bom, por exemplo, esse Fusca. Você verificando esse Fusca nessa situação, o pneu está furado? Vamos pensar. Precisamos de todas as vistas para poder entender, né, se aquele pneu estava furado ou não. Porque se eu não conseguir olhar do outro lado, como que eu vou saber se o pneu está furado? Assim, o que acontece? As normas técnicas, né, no caso a NBR 10.067, ela orienta a gente a desenhar as peças e mostrar o lado da peça, direita, esquerda, superior, vista frontal, planta, todas as formas da peça para que você possa entender melhor o desenho. Então, olha só, por exemplo, esse Fusca, ele está mostrando a vista de frente, a vista lateral e a vista superior. Observa que é o sentido da vista. Então, enquanto esse primeiro Fusca ele é rebatido à esquerda, depois ele é rebatido abaixo. E assim você consegue enxergar praticamente todas as vistas. E aí você pode me perguntar, seria suficiente essa quantidade de vistas? Não. Você pode fazer outras vistas, assim como usar outras técnicas para poder representar melhor o que você está querendo passar. Então, outros cortes, outras vistas, ele vai ajudar a quem? Ao construtor, ao fabricante, porque ele vai poder interpretar todos os lados da vista e assim vai conseguir produzir o produto do jeito que você planejou, do jeito que você projetou. Para isso nós temos símbolos. Observa bem esse desenho, né? É claro, gente, que nós estamos falando aqui de um curso de iniciação em desenho. É só para aqueles que têm um tempo bastante que não vê desenho e que resolveu aproveitar esse conhecimento para prosseguir. E para prosseguir nesse curso é necessário você recuperar o seu conhecimento de desenho. Então vamos observar essa figura. Por exemplo, nós temos dois símbolos ali, ó. Né? Nós temos um símbolo na esquerda chamado M5. Alguém lembra aí o que seria o M5? E nós temos em cima um símbolo com um círculo cortado. O que seria esse símbolo cortado? Aqui, ó, exatamente aqui, esse símbolo cortado e aqui o M5. O símbolo cortado, gente, ora, né? Para quem lembra um pouco, significa diâmetro. Então ele mostra que esse desenho aqui é um furo de diâmetro igual a 11. E o M? Lembraram? O M, então, é métrica. Métrica de quê? De rosca. Então ele mostra que essa rosca, esse símbolo aqui de rosca, junto com essa simbologia, mostra que é uma rosca M5. Então ele está mostrando para mim que essa rosca M5 tem uma altura de 5 milímetros e ali é um pino, né? Que provavelmente o diâmetro é 5, porque a linha é contínua, só que ele tem uma ponta de rosca. No outro também tem um M30, mas só que ele mostra que é uma rosca externa àquele tampão, o par. Então isso aí é um tampão, é uma peça cilíndrica que eu rosqueio em algum lugar, né, com uma rosca de diâmetro métrica de 30, para que ela possa tamponar, né, por ser um tampão. Então eu tenho outros símbolos também representando aqui, ó. Por exemplo, esse símbolo com uma linha tracejada. Vocês lembram disso? O que quer dizer esse símbolo com linha tracejada? Ele quer dizer nada mais nada menos que esse furo aqui
tem uma linha de centro, olha só. Esse furo passa do outro lado, só que você não enxerga o furo. Pô, mas por que eu não enxergo? Porque não está cortado. E como que eu sei que não está cortado? Não tem essas linhas tracejadas, não tem essas linhas aqui, ó. Que linhas são essas? São linhas de hachura. Então, essa linha de corte parcial, ela está mostrando apenas que eu tenho uma rosca que continua até o fim. Bacana? Então, ela mostra também aqui embaixo, ó, por que ela mostra tracejada? Porque eu não consigo vê-la, né? Eu não consigo. Por que eu não consigo? Porque o furo está tampado pela própria massa do material. Então, eu represento esse desenho com linhas tracejadas. Aqui, ó, eu tenho casos diferentes. Observa que eu tenho aqui um diâmetro, novamente. Então, isso significa que essa linha aqui representa uma peça cilíndrica de diâmetro 20. E que aqui, ó, não é cilíndrico. Aqui ele mostra dois exemplos. Eu estou tendo um furo que ele tem uma face plana. Esse X aqui, ó, ele mostra que essa face é plana. E esse desenho aqui já ajudou bastante, né? Então ela é uma face plana quadrada. Bom, como é que eu vou ter certeza disso que eu estou falando? Vamos olhar a vista de baixo? Ela aqui. A vista de baixo mostra para mim exatamente que a peça é quadrada por fora, tem um pino, ou melhor, um sobressalto cilíndrico e um furo quadrado por dentro. Então, olha aqui a peça completa, olha só. É uma peça com base quadrada, com um sobressalto cilíndrico e um furo quadrado no centro. Bacana? Olha, dá para a gente poder melhorar essa explicação, hein? É importante que você recupere o conhecimento de desenho, para que você possa facilitar o seu trabalho aqui durante as próximas aulas, porque você vai precisar desse conhecimento. Olha ele aqui de novo, olha. Olha o X aqui outra vez. Pô, se há uns segundos atrás eu falei que esse X representa que essa face é plana, ele está mostrando para mim que essa base quadrada também tem uma face plana. Olha ela aqui, ó. Essa face plana está representada aqui em cima e tem um X. Então isso aqui não é abaulado, isso não é um furo, não é nada. É uma face que está plana, foi plana. Ô, professor, mas voltou a linha tracejada aqui, o que seria essa linha tracejada? Ora, se a peça está representada aqui, se ela for rebatida para cima, eu não vou conseguir enxergar o furo quadrado, né? Porque é um furo. Então, automaticamente, eu também tenho linhas tracejadas aqui. Bom, eu acho que isso ajuda vocês, né, a representar. E aqui, o que aconteceu? Eu tenho um corte, eu não preciso representar a peça toda. Não precisa? Não, não preciso. O que essa lâmina está mostrando para vocês é que eu posso representar essa lâmina apenas com esses cortes também. Porque ele está falando que é um quadrado de 26. Ele está falando que o furo aqui dentro também é plano com um quadrado de 10. Ele está falando que esse círculo aqui tem um diâmetro de 20. Aqui ele mostra a altura, aqui, ó, a altura do rebaixo é 8, a altura do produto é 12, portanto, a altura do ressalto aqui é 4. Então eu não preciso dessa vista. E aqui eu represento ainda uma outra coisa interessante, olha só. Escala 1 para 1, escala 1 para 1. Vocês lembram o que é escala 1 para 1? O que seria? O que ele quer dizer? A escala 1 para 1 está querendo dizer que essa peça aí está no tamanho original. Se você desenhar essa peça, se você medir aqui, ó, ela vai ter que ter 20. Mas não na tela do computador, viu, gente? Por quê? Porque aqui na tela do computador você pode ampliar e diminuir, né? Mas essa escala está mostrando para você que no papel, quando você desenhar no papel, você vai desenhar no tamanho que a peça vai ser. E aí dá para comparar. Beleza. Já começamos aí a acordar, né? Eu não tenho intenção de dar uma aula de desenho. Ali foi só uma introdução a fazer a bola girar. E automaticamente a gente pode agora começar a recuperar também o conhecimento de fresagem. Porque o nosso objetivo é chegar lá na programação. Mas eu não posso chegar na programação sem ter certeza que você tem essa base, esse conhecimento aí obtido aí com essas aulas introdutórias. Muito bom. O que nós podemos ver aqui então? Beleza. O que é fresagem, né? A fresagem, então, automaticamente a gente tem um processo mecânico, tá? Um processo mecânico feito por fresadoras, que é a máquina, e ferramentas, porque eu tenho uma máquina, eu preciso de ferramentas. Ferramentas especiais. Pô, essas especiais
Porque não é uma enxada, não é um martelo, é uma ferramenta para a máquina. E automaticamente é chamadas de fresas. Então preste atenção. As fresas não são as máquinas. As fresas são as ferramentas das fresadoras. E como que consiste, então, esse processo? Então, esse processo consiste na retirada do excesso de metal, ou sobremetal, né, que o nome vai ser o mesmo, da superfície de matéria-prima. Bom, como assim, professor? Ora, eu tenho que fazer uma chapa com 10 milímetros de espessura. Ela tem 15? Bom, esses 5 aí é o excesso, né, na matéria-prima. Ou então a gente chama de sobremetal, é o que está a mais do que deveria. Bom, pensa bem esse desenho aí. Ó. O que, que você vai fazer para recuperar seu conhecimento de fresagem? De repente você tem um conhecimento de fresadoras e aí você fala, pô, eu conheço uma fresadora que é vertical, eu conheço uma fresadora que é gigante. O que eu estou dando uma dica aqui é a seguinte, dica do professor, hein? Dica do mestre. Você vai pegar lá no Google, tá? Não sem propaganda, qualquer software de pesquisa que você tiver aí, qualquer plataforma de pesquisa, vai digitar a palavra fresadoras, vai até imagens, né? E aqui na imagem, você automaticamente vai verificar os tipos, diversos tipos de máquinas que você tem. Tá bom? Pode ver alguns filmes, ver como ela funciona, o que é a mesa da fresadora, o que é o corpo, né? O que é o cabeçote. Então é importante que você vá lá dar uma olhadinha nesta máquina através das imagens. Se você não tem uma máquina dessas, se você não trabalha com a máquina, é importante você fazer as pesquisas. Né? Beleza. Quais são os tipos de fresadoras? Nós temos então as máquinas horizontais, as verticais e a universal. Olha, observa aqui. O que seria uma máquina universal? O próprio nome já fala, né, gente? Uma máquina universal é uma máquina que tem condições de trabalhar as peças de forma vertical e da forma horizontal, a mesma máquina. Agora, nós temos fresadoras que são só verticais e fresadoras que são só horizontais. Bacana, bacana demais. Vamos ver. O processo de fresagem, gente, o que consiste o processo de fresagem? Vamos dar atenção aqui no nosso slide. O processo de fresagem ele consiste no movimento rotatório, tá, da ferramenta. Movimento rotatório da ferramenta que vai de encontro com a peça. Então, olha só, presta atenção. Quem gira, quem movimenta circularmente é a ferramenta. Tá? Existem outras máquinas em que a matéria-prima movimenta. Nesse caso, quem movimenta no sentido de corte é a ferramenta. Muito bem, vamos ver aqui se a gente consegue captar essa imagem aqui. Você pode buscar, né, através desse ícone aqui, alguns vídeos, aulas, tá? Para você poder verificar lá como que funciona uma máquina, tá bom? Vá lá, você vai ver que o movimento da ferramenta ele é aleatório, tem um link aqui, você vai poder assistir alguns vídeos, procure por fresagem mecânica. Bacana? Digita lá fresagem mecânica e você vai conseguir enxergar o que a gente está querendo falar com vocês. Muito bem, muito bem. Já entendi o que é fresagem, já entendi o que é a máquina, já entendi o desenho e agora como que a gente faz? Como que seriam os cálculos? Né? Eu preciso de saber os cálculos para eu poder dar continuidade aí no funcionamento da fresagem. Por quê? A fresagem eu preciso da rotação e dos avanços. O que é a rotação? É como que a ferramenta gira. E o que é o avanço? É como a mesa anda. Isso tudo é calculado, tá? Eu tenho que calcular isso. Então agora eu gostaria que vocês prestassem atenção na fórmula de cálculo. Não é difícil, mas é importante que vocês prestem atenção. Vamos lá então. Então, tanto a velocidade da ferramenta é dado em RPM, enquanto que a velocidade da mesa, ou seja, onde a peça está presa, é uma velocidade linear, tá? Chamada de avanço. Então, o cálculo é esse aqui. Ó. Observa aí direitinho como que é o cálculo. Nós temos, então, o S, que a gente chama de RPM, né? Vamos abrir aqui para a gente ver. Velocidade de corte é o VC. Pi, você já sabe que é pi, né? 3,14. O diâmetro da ferramenta, porque não é o diâmetro da matéria-prima, é o diâmetro da ferramenta.
Então, você tem nessa fórmula usado velocidade de corte vezes 1000 sobre πd. O que é 1000? O 1000 aqui, gente, é apenas uma conversão, tá bom? VC vezes 1000 é uma conversão para que a velocidade consiga sair apenas em rotação por minuto. Vamos um exemplo aí. E o avanço? O avanço é a ferramenta chamada fresa. Ela é uma ferramenta, você já viu lá na internet, você já deve ter buscado a palavra fresa lá na internet, mostramos há um minuto atrás das fresadoras. A fresa também a gente consegue enxergar lá do mesmo jeito. A fresa é uma ferramenta multicortante, ela tem mais de um dente para cortar. Então, para cada dente que corta, ela é preciso, né, arrancar um pouco daquele material. E aí, aquele pouquinho de material, ele é calculado por dente. Então, o avanço que a ferramenta consegue fazer sobre a matéria-prima é dada pelo avanço por dente, tá? Vezes a quantidade de dente da ferramenta. Tem ferramentas com 10, com 14, com 18 dentes, e vai me dar a RPM que eu calculei há um minuto atrás. Eu vou conseguir calcular o avanço, né? Observa aqui, ó, milímetro, milímetro, minutos, minutos. Você vai cortar tudo isso aqui, você vai ter rotação por minutos para obter o que a gente está querendo. Vamos ver isso aqui, ó. Pratique. Vamos dar aqui alguns 30 segundos aí para vocês lerem esse material primeiro. Eu vou ler com vocês. Vocês pegam aí, né? Lápis, papel, caneta, né? Claro, já deveria estar na mão de vocês. E vamos ver aqui. Vamos pensar. Eu vou ler bem devagarinho para dar tempo de você pegar um lápis e papel. Qual a RPM, né? Qual a rotação por minuto indicada para fresar em desbaste uma placa de aço ABNT 1020 com uma fresa de HSS? Procura na internet saber o que é HSS. De 8 dentes, com haste de diâmetro de 15 milímetros. Ele quer saber qual é a RPM. Bom, se você não pegou papel e caneta, dá um pause no vídeo, né? Vai lá, busca o papel e caneta antes de você continuar, para que você possa anotar. É importante que você anote o que está aqui, ó, porque você vai registrando, não é isso? Então vamos lá. Eu tenho que observar uma tabela lá na apostila. Você tem uma apostila e lá tem uma tabela. Você vai pegar a velocidade de corte que está amarrada lá para a ferramenta e para o material BNT 1020 e vai verificar que está em 16 e 18, né, a velocidade de corte. Assim, vamos utilizar uma média, tá? 17 metros por minuto. Como é que ficaria, então, o nosso cálculo? Ficaria assim, 17 vezes 1000 sobre π vezes 15. O 17, então, é a velocidade de corte e o 15 foi tirado do diâmetro da ferramenta. Com isso, a gente obteve o seguinte resultado, né? 360 RPMs. Bom, o que isso quer dizer, né? Vamos lá, vamos conversar com vocês um pouquinho. O que isso quer dizer? 360 RPMs está querendo dizer exatamente que a ferramenta vai girar 360 voltas em 1 minuto. Então, ela vai girar 360 voltas em 1 minuto. E isso vai de encontro com o material, e nessa velocidade de 360, ela vai arrancar, né, material desta matéria-prima. Bacana? Então, ótimo. Vamos lá, então, continuar agora com o avanço. Tá bom? Vamos ver aqui o avanço. Qual seria, né, o avanço indicado para fresar em desbaste? Ora, vamos ver aqui. Por que em desbaste, hein? O que está escrito ali em desbaste? Está escrito pelo seguinte: você pode tanto acabar a peça como desbastar a peça. Então, automaticamente, você está sendo indicado que você quer um avanço para poder desbastar a peça. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Qual seria o avanço indicado para fresar em desbaste uma placa de aço ABNT 1020 com uma fresa de HSS, já deve ter olhado isso na internet, de 8 dentes, com diâmetro de 15. Observando a tabela na apostila, o avanço por dente de uma fresa dessas características são de 0,22 milímetros, né? E aí nós buscamos aqui a fórmula, que a fórmula fala. Ela fala que o avanço vezes a quantidade de dentes vezes a RPM.
Vamos ver? Olha aqui para vocês verem que tranquilidade. Tudo é tabelado. A quantidade de dentes já foi especificada. E eu tenho então a RPM foi calculado no slide anterior. Pode voltar o vídeo aí para você poder ver. E aí nós descobrimos que o avanço para desbastar essa peça seria 634 milímetros por minuto. Bacana, gente? Então, eu gostaria de convidar vocês para que revejam o vídeo, vá até a internet e explore um pouco mais os conhecimentos, vá à apostila e busca entender melhor o que está lá, para que na próxima semana você já possa ter os cálculos mais fáceis de serem interpretados, porque nós vamos precisar dos cálculos. Qual que é o objetivo do curso? É chegar lá na programação. E lá na programação, você tem que especificar velocidades de avanço, velocidades de rotação, porque sem especificar essas velocidades, você não consegue que o programa possa fazer a leitura e a máquina possa executar o programa. Beleza? Então é isso, tá? Agradeço a presença de vocês. Semana que vem a gente está de volta nesse mais uma etapa desse curso. Boa semana para vocês e bom trabalho.